Olá a todos, o meu nome é Maria Santos, eu sou hipnoterapeuta, tenho os meus contactos aí abaixo das clínicas onde eu exerço e eu hoje venho-vos falar de um conceito que é resiliência. Então, a resiliência é a capacidade de um corpo de voltar ao normal após sofrer um embate, isto em termos físicos. Quando nós transpomos isto para a área emocional, a hipnoterapia é uma psicoterapia, e como psicoterapia que é, as psicoterapias o que é que fazem? Ajudam a lidar com as emoções. Então, em termos emocionais, isto traduz-se como a resiliência, a capacidade de conseguir voltar ao equilíbrio depois de ter tido um abalo emocional. O que é um abalo emocional? É algo que nos faz sair do nosso equilíbrio interno. Pode ser a morte de alguém, pode ser um despedimento, pode ser o romper de uma relação amorosa, um acidente, qualquer coisa que nos faça sair do nosso centro, da nossa estabilidade, do nosso equilíbrio, da nossa harmonia interna. Às vezes as pessoas dizem-me, num segundo a minha vida mudou completamente. É isto. Então agora que a minha vida mudou tanto, como é que eu lido com estas mudanças todas, não é? Como é que eu me volto a encontrar e a adquirir este equilíbrio? Então a resiliência é isso. Quando as pessoas chegam à terapia, vêm justamente pedir ajuda nesse sentido, para voltarem ao seu equilíbrio. Nós às vezes achamos que vamos precisar sempre de ter esse apoio. É uma coisa que é muito trabalhada. Eu pelo menos trabalho muito, que é as pessoas inicialmente precisam de uma ajuda, mas depois toda a ajuda que vão tendo, no fundo tornam-se quê? Tornam-se ferramentas que nós vamos guardando na nossa mochila das ferramentas que todos nós temos. E quando necessitamos fazer uso delas, vamos lá buscar. Então, no fundo, é o adquirir dessas ferramentas, dessas estratégias para esse equilíbrio e depois lá vamos nós pela vida, porque a vida é uma animação, tem sempre desafios, não é? Há aquele que trouxe a pessoa à terapia e que pediu ajuda, mas quando aquele tiver ultrapassado vão surgir outros, só que quando esses outros surgirem, a pessoa já não é a mesma, não é? Que era antes, porque já vai ter muito mais recursos. Então é fazer uso desses recursos sempre. Então isto é sempre um contínuo. Nós, por exemplo, quando olhamos para as pessoas de mais idade, às vezes acontece-nos qualquer coisa e estão assim as pessoas de mais idade, os avós, ou assim, ai, não te preocupes, filha, olha, isso vai passar, tudo se há de arranjar. Eles olham para aquilo assim com muita tranquilidade. E se calhar o neto está ali assim, mas como é que é possível? Está a trepar pelas paredes e quase a arrebentar, não é? De sentir tão agitado, tão inseguro, ou o que for, revoltado, tantas emoções que podem vir, não é? Nas situações da vida. Então, é exatamente isso. Nós vamos cada vez lidando melhor com as surpresas, as adversidades, os abanões, as tempestades, as turbulências que a vida nos vai trazendo para nós experimentarmos. Essa capacidade da resiliência vai sendo adquirida com a idade. Por vezes, não os acontecimentos em si, não é? Quem está à volta vai fazendo, vai dando também uma ajuda. Nós, quando pensamos em termos de terapias, antes de ser uma profissão, já havia os amigos, os familiares que iam dando uma palavra de apoio, um ânimo, um outro ponto de vista, não é? Depois surgem todas estas disciplinas, o homem foi sistematizando de maneira a surgirem todas estas abordagens mais profissionais, mas no fundo é isto, é ajudar a ultrapassar determinado momento. Então, voltando ao centro e sendo esse lugar de equilíbrio e de calma, nós vamos afrontando a vida cada vez com mais equilíbrio, com mais ferramentas, de uma maneira mais saudável. Quando precisar, peça ajuda.
Eu vou-vos contar uma história. Era uma vez um alpinista muito experiente. Ele já tinha escalado uma série de montanhas muito famosas e daquela vez ele decidiu ir para o Everest. Ele tinha de facto muita experiência e optou por ir sozinho, com todas aquelas apetrechos que fazem parte, que eu por acaso nunca fiz, mas que fazem parte do alpinismo, as cordas, tem uns fixadores para pôr na rocha, por segurança, e ele lá começou. E passaram dias, levam também as tendas para poderem descansar entre aqueles metros de escalada, até que o tempo começa a mudar. E ao quarto dia abate-se sobre ele uma tempestade enorme. Cai a noite, ele ainda não tinha chegado àquela parte em que ia acampar e ele continuava ali assim preso à corda a subir. Era noite, chovia tanto, com vento, ele nem 5 centímetros à frente ele conseguia ver, era tudo muito intuitivo. Até que às tantas houve ali assim uma rajada de vento tão grande que ele foi atirado para o vazio. Ele tinha ali a corda presa à cintura e quando ele se sente projetado naquele vazio, aquelas coisas que nos falam de que em meio segundo a vida passa como se fosse um filme, e ele estava neste exercício de visualização quando de repente sofre aquele puxão, porque a corda estava segura, não é? Então ele sofre aquele puxão e aquilo foi assim um esticão tão grande que ele parecia até que se tinha partido ao meio. E ficou ali assim, pendurado, ali assim na corda, a balançar naquela intempérie toda. E ele estava tão desesperado, ali assim sozinho, que ele faz uma súplica. Em voz alta ele diz: meu Deus, por favor, ajuda-me. E de todos os lados vem uma voz que lhe diz: estás a falar comigo? Estás-me a pedir ajuda? E ele responde: sim, meu Deus, ajuda-me. E Deus perguntou-lhe: tu vais fazer aquilo que eu te disser? E ele respondeu: sim, meu Deus, qualquer coisa. E Deus disse-lhe: corta a corda. Ele pensou por um momento que a corda era tudo o que tinha. Então ele decidiu ficar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, agarrado ali assim à corda, a balançar de um lado para o outro. Entretanto, tinham sido mobilizados uma equipa de salvamento, porque sabiam que ele tinha ido escalar e tinham os mecanismos dos rádios para se comunicarem, e vendo que ele não respondia, começaram à procura, as buscas, não é? Começaram à procura dele. Então, passado 2 dias, a equipa de buscas deu com o corpo dele a balançar naquela corda. Ele agarrado à corda, regelado. Curiosamente, a corda, ele estava a meio metro do chão. Fica bem.